Edu Matos, mais uma vez aqui para um podcast Tech Leadership Rocks, solo novamente. Pela primeira vez eu tô aqui, né, pela segunda vez seguida, fazendo episódio solo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre feedbacks, sobre padrões que a gente mantém ali para a equipe. É um assunto muito importante, pouquíssimo falado. Pelo menos eu vejo as pessoas falando pouquíssimo sobre esse assunto, tá? Então a gente vai acompanhar aqui hoje esse artigo da USCal de janeiro de 2025, artigo bem interessante. Aí ela começa assim: parece bom para mim é um padrão preguiçoso, porque os gerentes devem dar feedback sobre a produção de trabalho. Se você não fornece feedback regularmente sobre o produto do seu trabalho, está perdendo uma boa oportunidade valiosa de investir na sua equipe e estabelecer padrões mais altos. Então, olha só que interessante. A gente já começa a falar de feedback como, vamos dizer assim, uma forma de manutenção de padrão alto dentro da equipe. Então, vou falar mais sobre isso mais para frente. Um dos meus antigos subordinados diretos veio de uma empresa FANG, né? Aquela, o Facebook, Netflix, Google, essas big techs americanas, né? As principais. Depois de alguns meses trabalhando juntos, eles me disseram: aprendi mais com você em 3 meses do que com meu gerente anterior em 5 anos. Quando eu enviava algo para eles avaliarem, eles quase sempre diziam: parece bom. Essa é a primeira vez que eu recebo um feedback tão detalhado. E esse é um ponto bem interessante que eu já queria parar aqui. Geralmente o que a gente imagina é, quando a gente vai dar feedback, a pessoa vai se sentir mal, ela não vai gostar quando eu falar que isso aqui não foi tão legal, que poderia ser melhor, a gente acha isso. Mas na verdade, as pessoas querem muito mais feedback do que normalmente a gente dá. Tá? É muito difícil a gente conseguir dar feedback suficiente a ponto de, vamos dizer assim, a pessoa, o liderado ali, né, o liderado direto ficar satisfeito com aquilo. Então, em geral, a gente dá muito menos feedbacks, então fica aí já uma sugestão para você nesse primeiro momento, né? Você está dando feedback suficiente? A resposta é provavelmente não, então faça mais isso, tá? Logo de cara. Essa conversa ficou comigo porque revelou algo meio assustador. Toda vez que você diz parece bom sobre um trabalho que na verdade não é bom, os padrões da sua equipe caem um pouco. Então repara que ela já começa a setar o tom aqui, né, de feedback como uma ferramenta para você definir os altos padrões que você tem na sua equipe. A gente vai entender que altos padrões são esses, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. É sutil e é por isso que é insidioso. Um documento de estratégia que não é um documento de estratégia, mas uma lista de táticas sem um fio condutor ou ponto de vista, parece bom. Vamos enviar. Um e-mail de cliente que não é persuasivo, mas preenche um requisito, parece bom. Vamos enviá-lo. Uma proposta de projeto com lacunas na lógica e suposições estranhas, parece bom. Vamos enviá-lo. O trabalho que você rotula como bom o suficiente, hoje, se torna um novo padrão da sua equipe amanhã. Sua barra de qualidade diminui gradualmente. Parece bom de cada vez. Então, aqui tem um ponto muito importante, né? Que é, toda vez que a gente vê um negócio que tem espaço para melhoria e a gente não diz que tem espaço para melhoria, as pessoas da equipe elas vão se acostumando com isso. E elas vão se encaixando naquele padrão que, pra gente, é bom o suficiente. E repare que isso é bastante egoísta, porque ao mesmo tempo que a gente não está gerando um resultado tão bom no médio e longo prazo quanto a gente gostaria, porque a gente não está dando os feedbacks necessários, a gente, por outro lado, está dificultando o crescimento dessas pessoas. Porque imagina que essa pessoa vai trabalhar com outro líder dali, sei lá, 6 meses, dali a 1 ano. Cara, o que você, como líder, deixou de ensinamento para esses seus liderados? Se a tua barra é muito baixa, então quando essa pessoa chegar no outro líder, aí ela vai perceber que, putz, eu podia ter aprendido isso, cara, meu líder nunca me falou, nunca me deu esse feedback, então eu não sabia que eu estava mandando tão mal assim, eu não sabia que tinha esse espaço para melhora. Aí das duas, uma, ou você não tem, vamos dizer assim, conhecimento suficiente para fazer uma boa avaliação dessa pessoa, para dar um bom feedback para ela, ou você de fato, aí eu vou voltar no título aqui desse artigo, você está sendo preguiçoso. Se você está sendo preguiçoso, tanto os resultados da sua equipe quanto o crescimento do seu liderado vai sofrer. Tá bom? Isso aí é batata, isso vai acontecer. Se o problema está do teu lado, se você não tem conhecimento suficiente, você busque ganhar esse conhecimento, continue se desenvolvendo, busque talvez uma mentoria, busque trabalhar com bons líderes, porque isso ajuda também bastante. Então, se o problema é do teu lado, então você que busque isso. Agora, se o problema é que você simplesmente não está dando os feedbacks necessários, então que você passe a dar esses feedbacks. Se tem espaço para melhoria, tudo bem, você vai lá e dá esse feedback. E não tem problema nenhum, eventualmente, você garantir que teu time vai fazer uma entrega com uma qualidade subótima. Talvez você precise fazer aquela entrega naquele momento, tudo bem, mas pelo menos no ruim, o feedback você vai dar. E depois você vai acompanhando para ir elevando essa barra do time aos pouquinhos. Porque não adianta também de uma hora para outra, não, agora a barra tá lá em cima e se não for desse jeito não vai conseguir entregar. Provavelmente vai ter vamos dizer assim, um incômodo muito grande dentro do time, isso pode causar outros tipos de problemas, tá? Que eu não vou entrar no mérito aqui.
Mas se você simplesmente não fala nada, você provavelmente não está sendo um líder tão bom quanto você poderia ser, tá bom? Então, vamos continuar aqui com um artigo. Os gerentes geralmente dizem, parece bom, por um de 2 motivos. Primeiro motivo, você se preocupa com a qualidade, mas é mais rápido consertar o trabalho você mesmo. Então isso aqui já entra num terreno meio complexo, eu vou falar sobre ele. Vou fazer essas mudanças hoje à noite. É mais fácil fazer isso sozinho do que explicar o que precisa ser trabalhado. Levará muito tempo para ensinar ao meu subordinado direto por que isso é medíocre. Essa abordagem significa que você fica preso à responsabilidade pelo trabalho do contribuidor individual, mesmo que tecnicamente tenha subordinados diretos. Quando você termina de refazer o trabalho de sua equipe, não tem mais energia para se afastar, olhar para além dessa semana ou pensar em iniciativas estratégicas. Eu vou dar um passo além aqui, inclusive. Tá? Se você é o tipo de líder que faz isso, provavelmente essa promoção que você ganhou para líder vai ter sido a última promoção da sua vida, tá? Da sua carreira. Porque não tem como você crescer além disso se você fizer o trabalho pela sua equipe. E eu vou ser um pouco mais incisivo até. Se é para você fazer um trabalho assim, era melhor você ser um profissional sênior. E pronto, você continuava como sênior, continuava entregando, eventualmente corrigindo o trabalho de seus colegas de trabalho, beleza, seguir a vida assim. Agora, quando você se torna líder, as expectativas mudam para sua posição. Então não é só você simplesmente pegar o trabalho deles e corrigir. Ah, esse jeito de escrever o e-mail não tá legal, deixa eu reescrever aqui. Você até pode fazer isso, tá? No curtíssimo prazo, se for algo muito importante para ser entregue rápido, você faz isso. Mas é importante pensar na equipe e nas pessoas a médio e longo prazo. Então, você pode botar a mão na massa uma vez ou outra, mas você vai acompanhar as pessoas, vai dar o feedback para elas e vai deixar elas saberem de que aquele nível de entrega que elas tiveram naquele momento não é um nível de entrega aceitável. Então, esse acompanhamento das pessoas faz toda a diferença. Você precisa fazer isso como líder. Se você não estiver disposto a fazer isso, se você for, entre aspas, preguiçoso a ponto de não querer dar esse feedback, a ponto de você tá ok em fazer o trabalho por elas, então é melhor você não atuar como líder. Por mais duro que isso possa parecer. Então é importante você encarar a realidade aqui. Você está disposto a desenvolver essas pessoas, a eventualmente dar feedbacks duros, a eventualmente demitir alguém, porque essa pessoa continuamente não está ouvindo, não está aplicando os feedbacks que você está dando e não está gerando resultados bons o suficiente, então que você tem interesse de ser essa pessoa, essa liderança que de fato vai fazer cobrança quando a cobrança é necessária, então beleza, você está disposto a ser líder. Agora, se você não está disposto a fazer isso, você, não, tipo, eu não gosto de me dispor com as pessoas, beleza, então seja profissional sênior. E mesmo como sênior, você deveria ser cobrado até certo ponto para fazer isso também. Mas é menos pior do que você sendo líder. Então, por mais duro que possa parecer, essa é uma realidade que é importante você ter em mente. Se você está simplesmente fazendo o trabalho pelas pessoas com quem você trabalha, talvez você não devesse ser líder. Tudo bem fazer isso num curtíssimo prazo, porque você tem uma entrega importante, mas no médio e longo prazo você precisa desenvolver essas pessoas. Se você não está afim de fazer isso, então que você dê um passo, vamos dizer assim, talvez não para trás, mas para o lado, para você não ser mais líder e ser um contribuidor individual, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, esse era o primeiro motivo, né? Que você se preocupa mais com a qualidade, enfim, do que com dar o feedback em si. Então, o segundo que ela coloca aqui é: você não prioriza a qualidade, então acha que o trabalho está bom do jeito que está. Aí entra no ponto que eu comentei mais cedo, né? De você talvez não entender o que é um alto padrão de entrega. Por não entender o que é esse alto padrão de entrega, talvez do jeito que a pessoa está entregando, para você está excelente. Aí o que está faltando para você é, vamos dizer assim, né, entender o que são altos padrões. Então, se você tiver oportunidade, que você trabalhe com excelentes equipes, com excelentes pessoas, para que você entenda o que são esses altos padrões. Se você nunca trabalhou em uma equipe assim, então talvez seria algo que você deveria buscar. É melhor você trabalhar em um ambiente assim antes de você se tornar líder, inclusive, porque pelo menos você vai entender o que é bom, o que não é, o que pode ser melhorado, o que você precisa acompanhar mais de perto para que você consiga, de fato, ajudar a equipe a dar um passo além. Né? Então, continuando aqui. Estamos priorizando a velocidade em vez de qualidade. Feito é melhor que perfeito. Não vale a pena perder tempo tentando melhorar isso. Esse é um caso que é um pouco sensível de a gente tem uma entrega que a gente precisa fazer, tem data, alguma coisa assim. Tudo bem. Em casos assim, eu acho até ok, é aceitável a gente fazer uma entrega que não tem a melhor qualidade do mundo. Mas a gente precisa acompanhar e dar o feedback e deixar claro que aquele nível de entrega não é legal. E a questão é, onde a gente errou ao longo do tempo? Será que a gente deixou para fazer muito em cima? Será que a gente não definiu os padrões lá atrás? Será que a gente não sabia exatamente o que precisava ser feito? A gente deveria ter corrido melhor atrás para entender?
né, qual eram as necessidades. Então, o que aconteceu para a gente chegar nesse ponto e ter que entregar com pressa porque a gente não tem mais tempo de desenvolver algo mais bem estruturado. Então, são coisas que a gente deve se perguntar ali, tá? Então, é uma provocação importante quando a gente chega nesse nível. Continuando aqui. Essa abordagem normaliza a mediocridade em nome da eficiência. Sua equipe acha que está se movendo rápido e marcando todas as caixas, exceto que está executando mal em cada etapa. Sem surpresa, eles não obtêm os resultados que almejam. Além disso, se você não prioriza a qualidade, não pode reclamar que sua equipe não prioriza a qualidade. Então, vamos dizer assim, né, a visão ela vem da liderança. Então, se você como líder não deixa claro que qualidade é importante, assim, é batata. A equipe também não vai achar que qualidade é importante. E, de novo, dá um passo além aqui. Quando a gente não define altos padrões, quem vai querer trabalhar com a gente? Exatamente essas pessoas que não entendem que existem padrões mais altos para serem seguidos ali ou que podem ser usados. E quem não vai querer trabalhar com a gente? As pessoas que entendem que existem esses altos padrões e que a gente não faz essa cobrança, por isso ninguém da equipe faz. Cara, quem é bom não quer trabalhar com pessoas que não são boas. Então as melhores pessoas da equipe vão sair da equipe porque a gente não tem padrões altos o suficiente. Olha só que doido isso. A gente vai aceitar trabalhar com pessoas medianas porque a gente não tem a coragem de fazer uma cobrança maior. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado aí também. Continuando aqui. Toda vez você tem uma resposta automática de parece bom, você está treinando sua equipe a pensar menos profundamente sobre o seu trabalho e depender de você com a sua rede de segurança. É aqui que nós, gerentes, precisamos ser intelectualmente honestos. A maioria de nós evita dar feedback real não porque estamos muito ocupados, mas porque é difícil. Aí volta num ponto que eu já falei inúmeras vezes, enfim, em relação ao feedback, que a parte mais difícil do feedback é a gente ter coragem de dar o feedback. Então não interessa muito a técnica que a gente vai usar, não interessa muito se a gente está de bom humor, se não está, se a equipe está feliz, se a pessoa está satisfeita, não está. O mais importante, o que mais dificulta, vamos dizer assim, a gente dar feedbacks, é o nosso medo da reação da pessoa do outro lado. E eu sei assim que existem técnicas e tal que ajudam muito, porém o que eu recomendo de maneira geral em relação ao feedback é simplesmente dê o feedback. Esqueça qualquer técnica no primeiro momento. Então no começo, especialmente se você é um novo líder, se você está atuando há pouco tempo como líder da equipe, enfim, como líder de pessoas, você dê o feedback do jeito que você quiser dar, do jeito que você souber dar, do jeito que você achar melhor dar. Então, esquece um pouco técnica num primeiro momento, e é muito doido eu falar isso, porque eu sei que existem técnicas, eu ensino técnicas, tem, enfim, várias lá na Escola Forja, mas o ponto mais importante é, você precisa, especialmente no começo, se desensibilizar de dar feedbacks. Então, se você se preocupa muito e se sente mal na hora de dar um feedback, essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Dar muitos feedbacks para você perder essa sensibilidade e aí depois você vai pensando em estruturas melhores e tal. E, eventualmente, um ou outro feedback, ele vai sair meio enviesado, vai ser entendido de uma forma que não vai ser muito legal, não importa, não interessa, tá? De verdade, não interessa. O que interessa no começo é você perder essa sensibilidade para que depois você esteja mais tranquilo em dar feedbacks e você consiga dar feedbacks melhores. Então, no começo, o volume importa mais do que a técnica que você está usando. Por incrível que pareça, olha que eu ensino sobre feedback, tá bom? Então, volume no começo, especialmente no começo, faz muito mais sentido do que qualquer técnica que você possa usar. Então, se você está com medo e tal, se você, não tem a técnica, eu não entendi muito bem, não precisa entender, só dá o feedback, só fala o que precisa ser falado. A pessoa fez um negócio que não é legal, você fala, fulano, isso aqui não foi legal, eu acho que você pode fazer desse jeito da próxima vez. É só isso. É bom o suficiente para você começar. Depois você vai melhorando. Então aqui, não é você fazer de qualquer jeito. Então, repara que eu estou falando bom o suficiente, mas é bom o suficiente no sentido de, ok, você está começando e depois você vai melhorar, aplicando técnicas, se desenvolvendo, estudando. Então não é você só fazer desse jeito ao longo, vamos dizer assim, de todo o tempo. Você vai fazendo desse jeito e aprendendo e depois se desenvolvendo para você se tornar melhor, enfim, usando outras técnicas. Mas tudo começa de uma maneira que não é tão bonita assim. E para ser, vamos dizer assim, para começar de uma forma que não é tão bonita assim, faz do jeito que você souber. E depois você vai evoluindo e vai até pedindo feedback para as pessoas de como você dá feedback, de como você consegue melhorar. Então é sempre a mentalidade de você conseguir dar um próximo passo e evoluir. Então, para começar, comece simples. Só dê o feedback do jeito que você souber. Depois você evolui. Continuando aqui. E aqui é preciso esforço para identificar por que o documento, cópia, análise, design não está funcionando. Descobrir como consertar, compartilhar
O que parece ótimo é explicar isso ao seu subordinado direto. Então, de fato, o trabalho que a gente tem para dar um bom feedback é muito mais difícil do que simplesmente olhar e falar, não, tá bom, pode seguir assim mesmo. Se a gente falou pode seguir assim mesmo, provavelmente não tá tão bom quanto a gente imagina que poderia estar. Então é um espaço aí pra gente, putz, isso aqui eu acho que poderia ser melhor e tal. Eu acho que desse jeito já dá pra fazer entrega, mas olha pra isso, faz essas mudanças e amanhã a gente conversa de novo. E beleza, a gente continua daí. Então já é uma forma excelente da gente fazer uma pequena cobrança ali e acompanhando a pessoa ao longo do tempo. Então são formas ali de você conduzir um bom trabalho como líder. Continuando, isso não só dá trabalho, mas pode ser carregado de riscos negativos. Risco de que seu subordinado direto receba mal feedback e fique chateado, ofendido ou queira discutir. Assim, o que eu posso dizer em relação a isso é paciência, esse tipo de coisa pode acontecer, mesmo que você dê um feedback excelente usando as técnicas mais incríveis que existem, existe a possibilidade de a outra pessoa não receber tão bem esse feedback. Isso é um problema dela. Isso é um problema dela, diria eu, tá bom? Você pelo menos fez o seu trabalho de dar o feedback. Se você estiver buscando dar feedback cada vez melhor, ser cada vez melhor, já é excelente. O outro lado também precisa cooperar de alguma forma. E também faz parte, do outro lado, aprender a receber feedbacks. Porque se você tem uma pessoa na equipe que não sabe receber feedbacks, que toda vez que você dá um feedback em relação a alguma coisa, ela fica chateada, ela recebe mal, ela começa a se comportar mal, então talvez ela deveria receber um feedback de como ela recebe feedbacks. E eventualmente, talvez não seja com essa pessoa que você queira continuar trabalhando. E faz parte. Faz parte. Essa é uma decisão, enfim, sua, do seu líder, você discute isso internamente e vê até que ponto faz sentido manter uma pessoa na equipe assim. Mas o feedback ele precisa ser dado também para a pessoa entender que aquilo que ela está fazendo, aquele comportamento que ela está tendo, aquele trabalho que ela está entregando não está bom o suficiente, que existe espaço para melhorar, para que você consiga, enfim, para que a equipe consiga como um todo ter um desempenho melhor e, eventualmente, a empresa, por aí vai. Continuando, mas aqui está a questão. Ou você investe tempo para treinar sua equipe, ou tira algumas horas todos os dias para corrigir o trabalho deles para sempre. Aqui talvez esteja um pouco exagerado. Talvez a gente não precise corrigir o trabalho das pessoas para sempre. Talvez esteja, de fato, bom o suficiente a ponto da gente conseguir fazer entrega, conseguir gerar resultado. Para mim tem muito mais a ver com você ter pessoas, vamos dizer assim, né, medíocres ou medianas trabalhando contigo o tempo todo, porque se você não dá esses feedbacks, então você, enfim, não deixa nem claro para elas de que elas podem se desenvolver e fazer um trabalho melhor. Ela continua aqui, escolha seu veneno. No curto prazo, dar feedback leva um pouco mais de tempo. No longo prazo, treinar sua equipe eventualmente torna a vida mais fácil e energiza seus funcionários de alto desempenho. É justamente o que eu tinha comentado mais cedo. Quando você, na verdade, quando nós, né, líderes, colocamos a barra mais alta, no começo vai ser desconfortável. Mas com o tempo, as pessoas vão se acostumando e as pessoas que de fato tiverem um melhor desempenho, elas vão ficando na equipe. E as pessoas que sentirem que estão ficando para trás, ou elas vão pedir demissão, vão pedir para trabalhar em outra equipe, ou eventualmente a gente mesmo vai demitir essas pessoas. A gente vai desligar essas pessoas porque elas não têm um desempenho esperado para aquela posição que elas estão atuando. Então, uma das duas coisas vão acontecer. Então, em algum momento, vamos dizer assim, a gente vai chegar vamos dizer assim, num ponto de equilíbrio ali. Então, cabe a nós entender que ponto de equilíbrio deve ser esse. Idealmente, tá, de maneira geral, um ponto de equilíbrio de alta performance, de alto desempenho. E para isso, é muito capaz que seja necessário a gente dar muitos feedbacks até a gente chegar lá e cobrar as pessoas e mostrar que um certo nível de entrega não é bom para a gente, enfim, de fato, ou pelo menos que tem espaço para melhorar ali. Então, se for legal, a gente dá o feedback, putz, essa parte que você fez ficou muito legal, mas essa outra parte tem espaço para melhoria nisso. Provavelmente na próxima entrega, se a pessoa for uma boa profissional, ela vai fazer aquelas melhorias, ela vai, enfim, trabalhar naquilo para que ela consiga fazer entregas melhores. Então, essa é a expectativa, pelo menos. Aí, continuando aqui, ela fala assim: adoro essa citação do Frank Slootman, ACO do ServiceNow e da Snowflake. Há um lado positivo no desempenho em todos os lugares. Como líder, sua oportunidade é redefinir cada uma dessas dimensões. Você faz isso em cada conversa, reunião e encontro. Você procura e explora cada oportunidade para acelerar o ritmo, espera um resultado de maior qualidade. Sim, é confrontacional. É basicamente o que CEOs fazem o tempo todo. Confrontar pessoas, problemas e situações. E a mesma coisa acontece no nível da equipe também, na minha visão. Então, quando você vê que uma pessoa entrega um trabalho que não está legal,
ou até que tá legal, mas que tem espaço para melhoria, você vai deixar isso claro para ela. Sim, é confrontacional, talvez a pessoa tivesse acostumado, já estivesse há anos trabalhando daquela forma, gerando o resultado daquele, vamos dizer assim, né, entregando com aquele nível de qualidade, mas para você, que é o novo líder da equipe, não tá legal. Então você aponta a melhoria. Eventualmente você até diz como fazer daquela forma, porque você vai ter experiência e vai conseguir falar isso para a pessoa. Talvez ela não entenda de cara, então você precisa mostrar para ela, mas pelo menos você vai ser confrontacional, como ele fala aqui, né, no primeiro momento, que é apontar a direção e se não for legal, você não deixa passar dali em diante. Continuando aqui, na minha experiência, dar feedback regularmente é a melhor maneira de confrontar, entre aspas, sua equipe de forma positiva e produtiva. Isso para mim também. Então, enfim, tem as one-on-ones que a gente pode usar, tem outras técnicas, delegação, por aí vai, mas eu acho que feedback é uma das mais interessantes porque ela é bem direta. Então, se tem alguma coisa que não está funcionando, você vai apontar diretamente aquilo que não está funcionando e talvez até o como aquilo pode ser resolvido, mas você vai ser bem direto. Então, a chance daquilo acontecer de novo, se for ruim, é menor. Ou se for bom e você der um feedback positivo, que aquilo continue acontecendo e aconteça, vamos dizer assim, de uma forma cada vez melhor. Continuando aqui, para deixar claro, ninguém espera que você dê feedback detalhado sobre tudo. Mas você deve dar um feedback detalhado sobre algumas coisas. Aí, os 3 pontos que ela recomenda aqui. Comece compartilhando um feedback que provavelmente fará a maior diferença na melhoria do produto do trabalho à sua frente. Então isso é bem interessante porque assim, até aqui no texto, parece que, não, você vai dar feedback sobre absolutamente tudo que a pessoa está fazendo e tal, mas a ideia não é essa. Até porque se a gente dá muitos feedbacks em relação a muitos pontos, a chance da pessoa mudar é menor, porque a gente vai sobrecarregar a pessoa de coisas que ela precisa melhorar. Então a ideia é escolher aquilo que faz mais diferença. Então tem 5 pontos que a pessoa não está fazendo tão legal. Desses 5 pontos, qual o mais relevante para a pessoa mudar de patamar? O nível de entrega dela. Esse é o mais importante? Então começa dando feedback sobre isso. Mas e os outros? Por hora, esquece os outros. Deixa a pessoa entregar de uma maneira subótima, vamos dizer assim. Então você começa pelo mais importante. Depois você vai evoluindo e passando para o segundo ponto, terceiro ponto. Talvez outros pontos comecem a surgir, você vai dando feedback sempre em relação ao mais importante. Um de cada vez. Se você tentar fazer tudo de uma vez só, provavelmente a pessoa vai ter muita dificuldade e talvez ela nem consiga fazer essa melhoria que você está esperando que ela faça, e eventualmente você pode até demitir a pessoa porque você não teve paciência suficiente para esperar a pessoa melhorar, ou você poderia ter feito muito melhor se apontasse uma coisa de cada vez. Então, priorize, esse é o primeiro ponto. Segundo, ao revisar um rascunho, expresse verbalmente o que você observou. Não guarde isso apenas na sua cabeça. Então aqui você, de fato, dá o feedback para a pessoa, falar para ela. Mas, de fato, feedbacks que geram mais valor, eles são dados idealmente de forma verbal, de forma idealmente presencial com a pessoa. Mas se você não tiver presencialmente, pelo menos por vídeo, conversando com ela, você vai dar esse feedback para ela, vai mostrar para ela, aqui não funcionou, poderia ter sido dessa forma, mas falando para ela e não só escrevendo. Porque a pessoa vai conseguir te entender muito melhor se você estiver diretamente falando para ela do que se você escrever um texto para ela. Terceiro, você pode reconhecer o esforço da sua equipe sem recorrer a gentilezas vazias e, ao mesmo tempo, incentivá-los a fazer ainda melhor. Tente dizer, este foi um ótimo começo. Para torná-lo ainda mais forte, aí você insere o feedback aqui. Então você está falando que não foi ruim aquilo que a pessoa falou, você está sendo justo aqui, tá? De certa forma, e que tem espaço para melhoria também. Então, se essa pessoa ela quer continuar crescendo, se desenvolvendo, então ela pode, enfim, melhorar aquele ponto que talvez já tivesse bom, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa é boa fazendo alguma coisa, mas tem um ou outro detalhe ali que vai fazer muita diferença caso ela melhore naquilo. Então, a gente não precisa ser muito fluffy, não tem o feedback sanduíche, por exemplo, que, não, a gente faz um elogio para a pessoa, aí depois a gente dá o feedback que a gente gostaria de dar, e termina com outro elogio para a pessoa, mas isso é muito problemático, porque fica difícil da pessoa entender que aquilo foi de fato um feedback, talvez ela fique com a sensação boa de, putz, recebi 2 elogios e só um feedback ali, enfim, um pouco mais puxado e tal, então eu acho que eu tô indo bem, foram 2 elogios afinal, né? Então isso é muito complicado. Então, se tem alguma coisa legal no que a pessoa fez, você vai falar coisa legal, é importante isso, é importante a pessoa saber que aquilo tá bom, mas que tem um espaço ali para ela melhorar ainda mais, aquele ponto. Se não tiver legal, também você não precisa ser aquela pessoa que, então, tá bom, até, tipo, não, se não tá bom, não tá bom. Você vai falar, não tá bom, e melhora esse ponto aqui. Continuando, essas táticas podem levar de 5 a 10 minutos para serem feitas. Outro ponto a esclarecer. A lição não é, nunca diga que parece bom.
Se você realmente acredita que o resultado do trabalho é forte, você deve dizer isso. É basicamente o que eu comentei agora há pouco. Eu digo, parece bom para a minha equipe o tempo todo. Quando eu quero dizer isso. Então, não é para você falar que parece bom quando você, tá mais ou menos, mas funciona, então parece bom. Tipo, não, se tá bom, você fala, não, tá bom isso aqui. Se não tá legal, você, até dá para entregar sim, mas vai ter esse problema. Então a gente precisa melhorar isso. Então você precisa, vamos dizer assim, dizer aquilo que você acredita no que você está dizendo. Não é para você inventar, para você tentar, não, vou ganhar a simpatia da pessoa, então vou falar que. Não, você precisa ser sincero aqui. Como líder, você precisa dizer na cara da pessoa o que ela precisa saber, para ela ser uma melhor profissional, para gerar o melhor resultado no trabalho que ela está fazendo. Aí, continuando, o que eu quero dizer é: nunca diga parece bom ou qualquer coisa, na verdade, como um padrão irrefletido. Então não é você, não, tá bom isso aí, vamos seguir. O que quer que você diga, você deve querer dizer. Então você fala alguma coisa quando você realmente acha aquilo. O que fazer hoje? Então, uma proposta aqui de exercício da Waze. Na próxima vez que seu subordinado direto lhe enviar algo para revisão, pergunte-se: eu realmente acho que isso parece bom? Segundo, o que tornaria isso excelente? Como líder, você deve saber o que tornaria isso excelente. O que eles fizeram bem e o que poderiam melhorar. Quarto, qual feedback causará o maior impacto da melhoria disso? Quinto, o que estou percebendo e que posso destacar para que meu subordinado direto aprenda a ver o que estou vendo. Então, não é só você apontar o que não está legal, mas especialmente ensinar os seus liderados a, por conta própria, chegarem à conclusão de se algo está bom ou se algo não está. Muito provavelmente você tem princípios na sua cabeça de que para conseguir identificar se uma coisa está legal ou não está. Eu, por exemplo, eu sou muito aquela pessoa de, se eu vejo algo um pouco mais complexo do que eu acho que poderia ser, então já, tá estranho isso aqui. Talvez eu não saiba, no primeiro momento eu não saiba exatamente o que poderia ser melhor, mas eu estudo, olho, penso um pouco e consigo chegar a alguma conclusão. Agora, se os nossos liderados conseguirem chegar em algum momento a entenderem esses princípios e por conta própria a buscarem atender esses princípios, então naturalmente eles vão conseguir fazer isso sem a gente precisar apontar, enfim, faz isso, faz aquilo, isso não tá legal, porque eles vão conseguir chegar a essa conclusão. Isso é o cenário perfeito, né? Porque os nossos liderados deixam de depender tanto da gente quando isso acontece. Continuando aqui, você eleva os padrões não fazendo um grande discurso inspirador uma vez por ano. Isso aqui é muito interessante porque o que eu já vi de líder, e assim, líderes super sêniores nas empresas, de fazerem um discurso bonito, de a gente trabalha desse jeito, daquele jeito, e a gente está seguindo tal coisa, mas aquilo não reverberar para a equipe, cara, isso é muito frequente. Então, a gente, assim, como líder, a gente não pode depender de fazer um discurso bonito e a equipe começar a desempenhar bem por conta do nosso discurso. Não é muito bem assim que acontece, especialmente se a gente é uma liderança muito próxima da equipe. Tá? Então, se a gente é um tech lead, talvez um engineering manager, então a gente está muito próximo da equipe, então a gente precisa ser mais direto para as pessoas e não só fazer discurso inspirador. Não é só falar que, não, qualidade é super importante, fazer testes automatizados, não sei o que. Cara, se a gente não cobrar de fato a equipe, se a equipe não estiver entregando com teste, se a gente não cobrar, não, tem que fazer teste aqui, senão não vai passar, isso provavelmente não vai virar o dia a dia da equipe, não vai virar a cultura da equipe, por mais que a gente ache que esteja promovendo aquilo de alguma forma. Continuando aqui. Você eleva os padrões da mesma forma que a maioria das mudanças acontece, decidindo que vale a pena fazer isso, aparecendo e reforçando o padrão todos os dias. Não há atalho. Então, se você falou que a equipe não pode entregar sem uma documentação, sem um monitoramento nas aplicações, mas a equipe entrega e você não dá feedback, você aceita aquilo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Você não está sendo um bom gestor nesse caso, porque você não está cobrando algo que, na tua visão, é importante ela ter. Se você quer que sua equipe tenha padrões mais elevados, comece atualizando sua resposta padrão quando um trabalho chega à sua mesa. Então, toda vez, a minha recomendação aqui, toda vez que alguém te pedir um feedback ou que você vê alguém fazendo alguma entrega, ao invés de você simplesmente, sem pensar muito, não tá bom o suficiente? Será? Eu acho bom isso aqui? O que dá para ser melhorado? Provavelmente alguma coisa dá para ser melhorado. Essa coisa é minimamente relevante, porque também a ideia não é a gente ser chato de, não tem esse detalhezinho pequenininho que aquilo aí realmente não vai fazer diferença nenhuma. Então, a ideia não é ser chato dessa forma. A ideia é a gente pegar pontos que de fato têm um impacto
no resultado do trabalho e que isso vai ajudar as pessoas a se desenvolverem na carreira e a entregarem trabalhos cada vez melhores. Então são coisas que realmente importam aqui. Não é ser aquela pessoa ranzinza de que fala que o trabalho das pessoas nunca tá bom para ser entregue. Não seja essa pessoa. Mas entenda que um trabalho mais ou menos provavelmente vai dificultar o crescimento das pessoas e dificultar a geração de resultado ali da equipe. Eu lembro até de um caso bastante chato, vamos dizer assim, que aconteceu na época que eu atuei como tech lead. Foi uma equipe nova que eu cheguei, e nessa equipe enfim, tinha alguns desenvolvedores já na equipe e tal, e eu percebi que o pessoal tanto não fazia teste, como não tinha lint, toda essa parte de qualidade não estava muito legal, muito bem definida ali na equipe. Dito isso, o que eu decidi ali no começo? Cara, a gente precisa ter uma qualidade mínima aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a criação de testes e linting nos projetos, né, ali no CI e tal, como obrigatório. Então, toda vez que a gente subir o código, ele vai rodar o lint e vai ver se está seguindo os padrões ali que a gente tinha definido e tal. Na hora que a gente fala isso, beleza, pessoal, não, tranquilo, vamos fazer e tal, boas práticas, vamos lá. Teve um desenvolvedor que, na primeira entrega que ele fez, na primeira vez que ele deu o push pro repositório, que ele viu lá que tinham 100 e poucos erros de lint, ele ficou desesperado. Nossa, vai dar um trabalhão corrigir isso e tal. Eu tive que me aproximar dessa pessoa para, junto com ela, a gente resolvendo ali aos pouquinhos. Claro que esse desenvolvedor ele fez praticamente tudo, mas eu estava ali muito para dar esse suporte, mais emocional até para esse desenvolvedor. Mas eu não dei o braço a torcer. Eu não deixei a entrega passar enquanto não tinha lint no projeto. E o mesmo problema, vamos dizer assim, um pouco mais difícil de resolver, foi em relação aos testes, porque a gente tinha pessoas na equipe que não sabiam fazer teste, não tinham essa experiência fazendo teste. Então tive que me aproximar, não, dá para fazer teste assim, assado, tive que apontar muito no começo, até as pessoas de fato começarem a testar e a verem a importância daquilo de alguma forma. Então eu não deixei isso passar. Então eu dei feedback para as pessoas, eu ajudei essas pessoas a se desenvolverem naqueles pontos até que a gente atingisse uma barra mínima ali que eu considerava, cara, daqui em diante, beleza, então dá para ir com mais calma. Mas até aqui, para mim, isso é o mínimo, tá? Então aquilo ali eu tive que cobrar de primeiro. Então eu não aceitei entregas que não cumpriam com aqueles padrões mínimos enfim, que eu considerava como tech lead. Então a pergunta que fica para você aqui será que você, hoje, com a sua equipe, você está definindo esses padrões mínimos que, na sua visão, deveriam ser excelentes, tá? Para você começar, no mínimo. Você está definindo esses padrões? Se você não está, quais padrões são esses que você poderia definir e cobrar da equipe? Para depois você ajudar a equipe a se desenvolver. Você tem dado feedback sobre os pontos que existe espaço para melhoria? As pessoas, de fato, estão fazendo aquilo que você está falando nos feedbacks ou não? Elas estão deixando para lá e você não está nem cobrando depois. Então são pontos aqui para você identificar se você está mandando minimamente bem como líder ou se talvez você nem queira ser líder, porque pode acontecer, talvez você não queira ser essa pessoa chata, entre aspas, e essa chatice faz parte de quem está no papel de liderança, talvez você nem queira isso. Mas se você quiser, a pergunta você está fazendo bem esse papel? Bom, espero que você tenha curtido esse episódio, tá? Fica aqui meu convite para você conhecer também a Escola Forge, uma escola de formação de líderes na área de tecnologia. Caso você tenha mais interesse, eu vou deixar o link aqui nas notas de podcast, na descrição do vídeo, para você conhecer um pouco melhor. Um abraço para você e até a próxima.